Boa noite, né? Que já passou das 18 horas, acho que eu já posso dar boa noite, né? Meu nome é Simone, para quem não conhece ainda, né? Eu faço parte da Associação Mães Metabólicas. Hoje viemos aqui fazer uma live para mostrar o que é mais importante de tudo, né? Que é a voz do paciente, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer que melhore no tratamento, o que foi ruim, né? E tudo isso, né? Porque toda a nossa luta é para eles, né? Então é sempre muito, muito importante a gente perguntar a eles o que você acha, o que você quer, né? Porque é baseado nisso que tem que ser a nossa luta, nos desejos deles, né? Então hoje nós temos 2 americanos, né? E temos 2 brasileiros, né? Temos a Renata, que ela é metade brasileira, metade americana, né? Ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos, então ela é meio a meio, né, Renata? E temos a Leandra, que é a vice-presidente do Mães Metabólicas, né? Que também tem uma filha com fenil. E espero que hoje a gente aprenda bastante, porque hoje, sim, a gente vai aprender, que é o que eles acham, o que eles pensam, o que eles querem para o futuro dele, né? Então, acho que a nossa experiência hoje vai ser bem legal, né? Bem diferente de quando a gente ouve os profissionais de saúde, né? Hoje nós vamos ouvir a pessoa principal ali no coisa, né? Agora vou dar a palavra à Leandra. A gente vai fazer assim, a gente vai primeiro perguntar, vamos primeiro entrevistar os 2 que são dos Estados Unidos, né? Eles vão falar ali um pouco do relato deles, né? Depois a gente vai entrevistar os brasileiros. Eu entrevisto o Bernardo e a Leandra vai entrevistar a Amanda Dias, e nós vamos falar ali sobre o que a gente vai ouvir também dos americanos, né? Vamos falar com eles 2 também para ver o que eles acham, né? Vamos trocar a experiência ali entre os 2, né? Então vai, Leandra. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a presença dos nossos participantes aqui, o Dylan, curte a Amanda, o Bernardo e a Renata, que tem feito essa ponte para a gente. É fundamental, como a Simone falou, podermos ouvir a voz do paciente, o que ele pensa, como é que ele viveu até aqui, o que é ser fenilcetonúrico para ele, né? Eu acho que essa identificação é fundamental para que os pacientes brasileiros consigam se sentir pertencentes a um grupo e entenderem que não estão sozinhos, que a nossa luta ela é diária, mas ela é possível, que os resultados acontecem com dedicação e com engajamento. E é fundamental que a gente entenda a experiência de outros pacientes que estão em outros lugares do mundo com tratamentos mais avançados do que os nossos, para que os brasileiros compreendam que existem esses tratamentos e tenham vontade de correr atrás desses tratamentos. Então, é muito importante a gente ouvi-los aqui hoje, e é sempre histórico a gente poder atravessar essas fronteiras hoje com recursos de internet para poder aproximar os pacientes e criar uma comunidade internacional de fenilcetonúria, é o que nós queremos. Então, desde já, muito obrigada pela participação de vocês que se disponibilizaram num sábado, início de noite, a ceder um pouquinho do tempo de vocês. Vamos ouvir o Kurt, né? Conta para você contar um pouquinho, né, de como foi seu diagnóstico, como foi o seu tratamento aí ao longo, o que você faz hoje, né? Como você se sente? Fala um pouquinho para a gente. Hey. First, thanks for having me. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, muito bacana. Eu nunca tinha feito um painel sobre PKU bilíngue, então só o fato da gente estar cruzando essas fronteiras e podemos encontrar esse ponto em comum entre nós, que é a fenilcetonúria, já é ótimo. Então, que bom que a tecnologia funcionou.
Eu recebi o diagnóstico quando nasci, através da triagem neonatal, fui diagnosticado como PKU clássica. Os meus pais receberam um telefonema do hospital 3 dias depois que eu nasci. E aí já começaram a dar a fórmula na primeira ou segunda semana, ou seja, um tratamento muito imediato. Felizmente, o estado em que eu nasci nos Estados Unidos, o estado de Wisconsin, é muito bom com a parte de PKU, de fenilcetonúria. A Universidade de Wisconsin faz muita pesquisa na área. E, na verdade, é uma das áreas pioneiras na pesquisa de PKU desde os anos 80. Eu tive sorte nesse sentido. Eu tenho um bom relacionamento com os médicos, com as nutricionistas, e eles conseguiram transmitir a importância da dieta. Primeiro, transmitir a importância dela para os meus pais e depois para mim, conforme eu fui crescendo. E aí eu fui assumindo essas responsabilidades sobre a minha dieta conforme eu fui crescendo. Depois eu fui para a faculdade, para pós-graduação. Agora eu sou um adulto, né, completo. E eu tenho que lidar com isso todo dia. Como eu tenho a PKU clássica, eu não respondi ao Kuvan, eu tentei, mas não fez nenhum efeito para mim. Por algum motivo, o meu corpo realmente se dá bem com a dieta com PKU, e mesmo se eu ficar doente por alguma outra coisa, o meu corpo não reage mal. Por isso que eu decidi não tentar o Palynziq. Não tenho essas grandes variações. Agora, eu tenho 7 gramas de proteínas por dia, 150 gramas de fenilalanina, e eu uso o meu esquema dentro da dieta das fórmulas. Tem que ir levando, né? Um dia de cada vez. Então, claro, tem que ser bastante ativo, tem que fazer bastante exercícios. Nesse caso, se eu fizer mais exercício, é claro, a nutricionista tem que adaptar a minha dieta. Se uns dias em que eu estou assim mais preguiçoso, não estou fazendo lá muita coisa, a minha dieta também é adaptada. Eu imagino que depois a gente passe a responder outras perguntas, mas esse basicamente é o meu histórico. Ai, muito bom. Agora vamos ouvir como é Dailan que se pronuncia? Dylan. Dylan. Então vamos Dylan. ouvir você agora, Dylan. Very similar to Kurt. O meu caso é muito similar ao do Kurt. Também recebi o diagnóstico quando nasci. A minha mãe descobriu que eu tinha fenilcetonúria 10 dias depois que eu nasci. Comecei muito rapidamente a usar a fórmula desde bem cedo. E eu também nasci nos Estados Unidos, no estado de Nevada. Eles também têm programas interessantes de PKU. Nos Estados Unidos, a lei não é federal, a lei é em nível estadual. Então, cada estado decide como trata cada doença. Existem leis federais, mas normalmente cabe ao estado determinar, a cada estado determinar o que está coberto, que tipo de fórmula o paciente vai receber, etc. Até recentemente, eu ingeria 69 gramas de proteína por dia. E eu, basicamente, estava nesses níveis desde a adolescência. Antes, eu ingeria de 4 a 6 gramas por dia. Eu tomo uma fórmula todos os dias, líquida, e há cerca de 1 ano e meio, eu comecei a tomar o Palynziq. O médico que me tratava quando eu era criança, na verdade, ele ainda me trata, ele foi um dos médicos que ajudou a desenvolver esse medicamento. Ele me convidou a entrar já no estudo clínico há 5 anos. Na época, eu não quis. Mas quando o FDA, que é tipo o Anvisa nos Estados Unidos, aprovou o Palynziq, disse que era de uso seguro para os seus cidadãos, eu decidi que então eu ia tentar. No primeiro ano, mais ou menos, foi um pouco frustrante, porque não funcionou muito. Só em maio desse ano que eu vi resultado.
Aí eles foram aumentando a minha dose cada vez mais. A dose normal é de 20 gramas por dia e eu tomo 60. São 3 injeções subcutâneas por dia que eu coloco embaixo da parte da gordura. Desde então, todo o meu mundo alimentar mudou. Pela primeira vez na minha vida, em julho, e é impressionante, né? Eu consegui comer coisas diferentes. Nunca há garantias de que a medicação vai estar disponível para todos, mas eu estou muito grato de morar nos Estados Unidos e ter essa possibilidade, da mesma maneira que as fórmulas também existiam. Eu sei que no Brasil vocês têm muitas dificuldades só com a fórmula. Quem dirá acesso ao Kuvan ou ao Palynziq? Eu acho que é realmente uma tristeza isso. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar, eu me coloco à disposição. Obrigada. Amanda e Bernardo, vocês querem fazer alguma pergunta para eles dois antes da gente falar? Ou fala primeiro com vocês? Faz as perguntas a eles, Lena? Acho melhor eles falarem só como foi o diagnóstico, dar um preâmbulo da vida deles. Então faz oi. o resumo. Vai, Amanda, vai. Rapidinho, é porque eu só estou escutando em inglês, eu não escutei nada traduzido. Tem uma função embaixo, está escrito interpretação. Olha na sua tela embaixo. Aí você aperta e coloca em português. Ah, tá. Agora sim. Tá. Tá me ouvindo, Amanda, aqui? Agora sim. Ok. Eles falaram um monte. É que você não estava no canal. Não, que eu não sabia. Tá, eles Tá bom, fizeram, agora sim, obrigada. Amanda, eles Oi. fizeram uma apresentação deles, quando é que eles tiveram um diagnóstico, como é que foi o tratamento até aqui, mas assim, uma coisa bem resumida. E aí a gente queria que você falasse também quando que foi o seu diagnóstico, como é o seu tratamento até hoje, né? E suas maiores dificuldades. Aí depois a gente vai te fazer algumas perguntas. Pode ser? Aham. Então, eu fui diagnosticada no teste pezinho desde bebê. As minhas dificuldades foram quando eu não saía muito por causa que desculpa, gente, tô nervosa. Não, tranquila, Amanda. Não tem problema, Amanda. Como é o seu tratamento? Você foi descoberto muito cedo. Qual é o tratamento que você começou e qual que é o seu tratamento ainda hoje? Dieta. Eu como, tipo, verduras, frutas, arroz, tudo na dieta contado. Tanto de proteína, fenil por dia. E usa fórmula? Uso. De manhã, de tarde e de noite. A fórmula. E você tem uma adaptação boa a essa fórmula? Você gosta de tomar a fórmula? Não gosto, nunca gostei. Teve uma época que o governo sempre mudava a fórmula. Aí eu já passei mal, me sentia meio pesada, já vomitei. Sempre eles mudaram. Agora tá melhor, mas mesmo assim eu acho muito ácido. O gosto nunca foi bom para mim. Entendi. Tá. A gente vai passar para o Bernardo e depois a gente vai fazer algumas perguntas específicas, pode ser? Tá bom. Vai, Bernardo. Fala um pouquinho do seu diagnóstico, de qual é o seu tratamento, para eles poderem também ouvir. Aí depois a gente vai fazer as perguntas. Tá bom. Acho que minha família descobriu que eu fui diagnosticado com fenilcetonúria, acho que eu ainda estava na incubadora. Desde pequeno que eu me vejo tratando com isso, né? Tratando dessa doença, da fenilcetonúria, sempre indo no hospital, sendo tratado com as medicações, tentando buscar tudo que era possível para mim, né? Tipo, tentando viver a vida de uma criança e adolescente de um jeito que realmente dá para gente, né? Sem opção, né? Sem opção, passei por algumas dificuldades, tipo assim, aqui no Rio de Janeiro, muitas vezes ficamos sem
sem a fórmula, já ficamos sem a fórmula muitas vezes. E também acontecia muito quando era menor de eles trocarem as fórmulas, igual a Amanda disse. Pelo menos para mim, a fórmula, eu não gosto da fórmula, mas hoje eu já entendo que eu tenho que tomar isso, então para mim é mais tranquilo. Mas mesmo assim não tem um gosto bom para mim. Só que é mais pela necessidade mesmo, todo mundo sabe que tem que tomar, então... E não tem outra opção. E a gente não tem outra opção aqui, então é meio que isso. Obrigada, Bernardo. É muito emocionante ouvir vocês como mãe, né? Leandra deve estar sentindo a mesma coisa que eu, né? Ver que assim vocês não gostam do sabor da fórmula e que vocês são obrigados. De uma coisa vocês dois podem ter certeza. Como mãe, né? Tanto eu quanto a Leandra, eu sei que o pensamento nosso é igual nesse sentido. A gente faz qualquer coisa para que vocês não precisem tomar isso. E temos tentado de todas as maneiras para que isso melhore, sabe? A gente acha... em ouvir esse depoimento de vocês, que vocês tomam algo que vocês não gostam, chega a assim me doer, sabe? Eu acho que é um absurdo, sabe? O governo fazer isso, deixar uma pessoa tomar alguma coisa que ela não gosta, né? Existem vários tipos de fórmula, né? E é lógico que vocês dois têm consciência de que tem que tomar a fórmula, mas vocês têm que ter o direito de escolher qual fórmula vocês acham melhor, né? E hoje, né, lá no país deles, já existem vários tipos de fórmulas que já tem até fórmula que não tem sabor nem cheiro, né? Que eu não sei se eles dois já conhecem, mas na Europa já tem uma fórmula chamada Go-Like, eu posso falar o nome, né? Go-Like, que ela não tem nem sabor nem cheiro, né? Já tem o GMP, que tem um sabor bom, né? Então tem muita coisa aqui que a gente pode melhorar, né? Então é muito difícil para mim ouvir vocês e não achar que, sei lá, que a gente tem que começar logo, o mais rápido possível, para melhorar, né, o tratamento de vocês. Mas a gente vai conseguir. E com vocês junto para poder essa voz de vocês, essa voz que vai nos dar força. Hoje eu estava até bem desanimada, mas em ouvir vocês dois, eu acho que tudo vale a pena, né? Fala um pouquinho, Leandra. Não, é verdade. Assim, quando a gente vê aqui o Dylan falando, o Kurt falando sobre as possibilidades de tratamento, né, que eles têm acesso, e a gente compara com os nossos pacientes brasileiros, a gente vê o quanto a gente precisa caminhar e que essa caminhada, ela é difícil, mas ela é possível, né? Então, é por isso tão importante a gente conhecer como é que eles se tratam em outros países, para que a gente consiga aprender com eles e trazer a experiência deles para, junto aos órgãos, das autoridades aqui governamentais, conquistar o direito de um tratamento que seja digno e que atenda realmente às necessidades dos nossos pacientes. Eu acho que a gente podia já começar a perguntar para os meninos. Renata, você quer falar um pouquinho antes da gente começar as perguntas? Bom, eu só queria falar que, né, é muito bom ouvir a experiência de outras pessoas, é muito bom ver que a gente tem a possibilidade de melhorar o tratamento no Brasil, especialmente vendo as experiências como o Kurt, vendo as experiências do Dylan, que, né, tem coisas melhores que estão vindo, tem pessoas experienciando umas coisas melhores, e são coisas alcançáveis, né? Pode ser que demore um pouco, mas eu acho que a gente tem a esperança, né, que melhore. Então, é encorajador realmente ouvir o depoimento deles e ver que talvez um dia a gente chega lá, né? Vamos chegar. Leandra, Você está sem áudio. Então, começa você a fazendo a pergunta. Para quem que eu vou começar? Para Amanda? Tá. Amanda. Oi. Você faz um diário alimentar no seu tratamento? É te pedido esse diário alimentar? Olha,
A nutricionista não pede, mas eu faço. Aí eu acostumei a todo dia pesar certinho meus alimentos e anotar. Decorrer do Mas dia eu vou anotando, aí chega o final, aí dá o tanto que eu comi de fenil. Aí fica melhor para mim saber se ultrapassou ou não. você consegue manter os seus níveis estáveis? Sim, consigo, tô conseguindo. Agora que eu comecei a fazer isso, anotar tudo, tá bem melhor. Uhum. Mas quem te orientou a fazer essas anotações? Foram as nutricionistas? As nutricionistas e minha irmã também. Uhum. É muito importante, né? Para você conseguir manter um Isso. controle mais rigoroso. E você sente diferença quando a sua fenil ela está alterada? Sim, eu sinto que eu fico mais nervosa, não consigo prestar muito bem atenção na faculdade, minhas notas caem mais um pouco. Entendi. Isso. E quando você está com os níveis estáveis, você tem mais concentração? Isso, tenho mais concentração. Fica bem melhor. E o que você está fazendo, além do diário alimentar que você está fazendo, essas anotações, o que você faz para ajudar no controle? Você faz atividade física? Você tem algum outro tipo de acompanhamento? Pois é, na minha adolescência eu sempre acostumei fazer esporte, várias atividades. Agora que eu envelheci um pouquinho mais, não estou fazendo nada não, mas eu pretendo fazer academia, voltar a fazer esporte, que eu sei que é muito bom para a fenil. Uhum. E quando você chegou a fazer o teste de responsividade da sapropterina, do Curvan? Sim, cheguei. E você é É, responsiva? sou, acho que as nutricionistas, elas não lembram muito bem o tanto que eu fui responsiva, mas elas falaram que eu fui muito bem, uma das melhores daqui de Brasília. Nesse período que você usou o Curvan, você viu alguma melhora no seu corpo, na maneira como você respondia nos estudos? Você percebeu alguma coisa com relação à sua irritabilidade? Na verdade, não percebi nada, mas só senti mais fome. Não vi nada diferente, mas eu acho que eu fiquei mais com fome. E você pôde Normalmente eu não comer, ficava tanto. e você pôde comer mais Sim, nesse mas período? eu não troquei muitas coisas que eu não podia comer. Eu comi só mais arroz mesmo. Não Uhum. comi outras coisas diferentes, não. Nesse período que você estava usando o Curvan, você diminuiu a ingestão da fórmula metabólica? Não, eu tomei do Não, mesmo jeito. a mesma quantidade. Isso. Que eu me Entendi. lembre, sim. Você tinha começado a falar que por conta da fórmula, né, e assim, essas dificuldades da dieta, você teve um período que você não saía muito de casa. Quando foi isso? Como foi isso? Na adolescência, por causa que, tipo, tinha amigos e eles não sabiam muito bem do meu problema, sabia mais ou menos. Aí não ia ter o que eu comer na casa deles. Aí, tipo, eu nunca saí para dormir na casa dos meus amigos, assim, nem nada. E nem, tipo, sair para ficar muitos dias. Porque é meio complicado. Não é todo mundo que vai ter verdura e fruta na sua casa. Entendi. E isso te atrapalhou? Você acha que de alguma forma isso te atrapalhou na adolescência? Você Eu teve alguma acho, eu perda? acho que sim. Tipo, eu queria muito sair com os amigos, viajar. Isso me atrapalhou, acho que me atrapalhou sim. Fazer as coisas que um adolescente normal Isso. faz, né? Até porque, por conta desse problema, minha mãe sempre me privou muito em casa. Eu nunca fui de sair nem nada, porque ela sempre teve medo. Então, na minha adolescência, eu sempre brigava e chorava por causa disso, por causa que não tinha, porque eu estava enjoada das comidas, não tinha muita coisa mais para mim comer. Aí eu sempre na adolescência me revoltava e brigava com a minha família. Adolescência é um período difícil, né? E na É, escola, Amanda, como foi esse período seu na escola? Você tinha, a escola fornecia lanche para você? E esses lanches eram adequados ou você precisava de levar de casa? olha, quando eu era pequena, meus pais me colocaram em colégio particular, porque tinha medo que eu comesse comida que eu não podia em colégio público. Aí, da quarta série em diante, eu comecei a estudar em colégio público. Mas eu nunca fui, tipo, de comer coisa escondida, não. Eu levava meu lanche mesmo e comia. Na adolescência, eu meio que extrapolei, comi umas coisas que eu não podia, mas graças a Deus eu parei.
O que te fez parar? Você ficava mais... Você percebeu alguma reação no seu corpo quando você comia essas coisas que não podia? Eu não percebi a reação nenhuma, mas eu sabia que aquilo me fazia mal. Aí eu fui tentando pedir a Deus e consegui parar. Ninguém sabia. Só dava alto, alto, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu só calada. É muito natural, né? A gente sabe que é difícil mesmo para vocês e esse medo de falar que vocês têm vontade de comer outras coisas, a gente sabe que acontece, né? Mas o importante é que você realmente conseguiu retomar o tratamento, entendendo que para você é importante, até porque você precisa estar bem para outros tratamentos, porque a gente vai conseguir conquistar outros tratamentos, mas eles só vão ser eficazes se você estiver bem, só vai ter valido a pena se você estiver bem. Você quer contar alguma coisa especial para a gente dessa sua trajetória com a fenilcetonúria? Tem alguma coisa que te marcou e que você gostaria de compartilhar conosco? Estão me perguntando alguma coisa aqui no chat. Amanda, como era ver seus coleguinhas comendo e você não poder comer? Você já sofreu bullying devido à sua alimentação na escola? O que você já comeu que não podia? Não, nunca sofri bullying assim não, porque eu realmente só falo para as pessoas que estão mais perto de mim. E já me deu vontade sim, com certeza, que não deu, né? Vontade de comer, vendo um coleguinha comer. Mas nunca sofri bullying também não. Amanda, você nunca sofreu bullying, e você acabou de dizer que você só falava para as pessoas mais próximas, né, sobre Isso. a doença. Mas você chegou a ter vergonha das pessoas por ser diferente, por ter uma doença? Você tinha essa dificuldade ou não? Na verdade, não. Sempre desde pequena eu falava para as pessoas, normal, o que eu tinha. Mas para que eu ia falar para as outras pessoas que eu não tinha muito vínculo? Não, só para as pessoas que estavam perto de mim. Mas eu nunca tive isso, não. Sempre falei abertamente. Ai, que ótimo. E você nunca se sentiu julgada pela alimentação que você tinha? Tem, né, ainda? Julgada? Não, julgada não. Ótimo, Amanda. Eu agradeço, né? E aí a gente vai conversando ao longo desse bate-papo aqui, tá bom? Obrigada. Vamos agora conversar um pouquinho com o Bernardo. Bernardo, você tem alguma coisa a falar depois de ouvir a Amanda? Quais são as suas maiores dificuldades com relação à fenilcetonúria? Cara, eu acho que, igual a Amanda disse, desde pequena, assim, adolescente também. Eu não posso falar tanto da adolescente, porque parte de mim ainda é adolescente, então, mas quando eu era criança, eu vi muito disso, de ter vontade de comer algo que eu não podia, dos coleguinhas, não falar para todo mundo, tipo, só para os mais próximos mesmo da doença, não questão de se sentir julgado, mas de, para que eu vou falar isso, sendo que algumas pessoas nem entendem, sabe? Então, é isso aí que eu tenho a falar sobre, igual da Amanda mesmo, alguma dificuldade. E você sempre aceitou esse tratamento ou em algum momento você já teve vontade de parar? Eu não vou fazer mais esse tratamento, isso é muito chato, eu não quero mais. Assim, abandonar nunca foi uma ideia para mim, nunca mesmo, mas a minha mãe já falou uma vez que eu não acostumava muito quando era pequena, né? Então, só nessa parte mesmo que eu tenho em mente, assim, só nessa parte, mas fora isso, eu sempre fui muito ligado a tomar o remédio e ir ao hospital. Parte de mim sempre gostou de ir para o hospital e ajudar alguém que estava lá. Então, isso. Já vamos, então, perguntar como que se pronuncia? Dillon, é isso? Dylan. Dylan, quando você era pequeno, né, aí no seu país, você tinha as mesmas dificuldades que a Amanda e o Bernardo? Como que foi a sua ida à escola, a sua convivência com as outras crianças na escola? Definitely, I feel the same way. Com certeza.
eu me identifico com a Amanda e acho a mesma coisa com relação à fórmula. Continuo não gostando dela, ela é ruim mesmo, mas eu tomo. Então, eu com certeza entendo o que vocês estão falando. Eu falava da doença da fenilcetonúria para todo mundo com quem eu falava. Por quê? Eu achava que era interessante, era uma coisa diferente que eu tinha. Meus amigos todos aceitavam muito bem. Eles zoavam um pouco de mim, mas era meio brincadeira, era legal, assim, era carinhoso. Mas a escola foi difícil, porque na hora do almoço, na escola a gente tinha almoço na escola, e a maioria da comida na escola sempre tem muita proteína, o que faz sentido. Claro, as crianças têm que crescer, ficar forte, então tem que ingerir proteína. Então, as minhas escolas meio que acomodavam minhas necessidades quando eu era mais novo, em ter dietas especiais para mim. Isso durou só poucos anos e depois eu passei a levar meu próprio alimento. É difícil. Então, por exemplo, levar as coisas às vezes é difícil, tem a cenoura, o limão. Então, eu comia muito pouco na escola. Então, eu tomava um café da manhã bom antes de sair e depois jantava bem quando eu chegava na escola. Mas o almoço, que eu tinha que almoçar na escola, eu comia pouco. A minha família, durante bastante tempo, era bem pobre. Minha mãe era solteira durante bastante tempo e a gente não tinha muita coisa. E, mas, igual, acho que o que a Amanda falou, nem todo mundo, quando eu ia na casa das pessoas, não tinha verdura e fruta, então tinha poucos amigos que eu podia ir na casa deles e comer alguma coisa, porque muita gente não conseguia lidar com a minha dieta, não tinha o que eu comia em casa, simplesmente. Mas eu nunca sofri bullying, talvez um pouquinho, por causa da minha dieta. Mas foi gente que eu não ligava. Eu não levava eles a sério, eu ignorava eles. Não era gente legal, né, se fazia bullying. Então eu me liguei que era a minha vida e aceitei bem, e foi isso. Em algum momento você ficou sem fórmula? Porque o governo não deu, não porque você não quis tomar, é porque não tinha. No, I always had. Não. Sempre tive fórmula disponível para mim. Eu ia para uma clínica que era administrada pelo governo, então se por algum motivo o seguro não cobrisse alguma coisa, eles sempre tinham a mais, eles me mandavam, tinham. Então, mesmo quando a situação da minha mãe estava difícil, porque ela era uma mãe solteira, eu sempre tive acesso à fórmula. É o Kurt, né? Kurt, né? Kurt, quer falar um pouquinho sobre o que você ouviu do Bernardo e da Amanda? Como foi lá a sua infância, a sua vida escolar? Sure, yeah. Sim, com certeza. Em primeiro lugar, com relação à fórmula, às vezes é mais difícil para os pais do que para os filhos. O gosto é ruim, a gente sabe, mas isso é tudo que a gente conhece. Então, às vezes, eu acho que é mais difícil para os pais pensar que eles estão forçando o filho a comer isso ou aquilo do que para a gente mesmo. Eu acho que, de algum modo, a gente, quando é pequeno, a gente se acostuma com aquilo. A gente é mais prático.
a gente pensa, bom, é isso, a vida é assim, tem diferentes táticas, assim, não estou te forçando, mas tem táticas diferentes que pode usar para a gente aceitar melhor a fórmula. Então, quer dizer, eu acho que às vezes é mais difícil para os pais do que para a gente. Sim, eu cresci numa cidadezinha pequena, então a maioria das pessoas com as quais eu interagia já sabiam que eu era o menino que tinha a fenilcetonúria, tinha gente que não entendia, mas toda a minha família, meus amigos também, são amigos que eu mantive por vários anos, a gente cresceu junto, sabiam que era fenilcetonúria, e eles conseguiam acomodar minhas necessidades e atender, ter alimentos. Então, antes de eu ir na casa deles, eles sabiam que tinha que comprar alguma fruta ou verdura, alguma coisa assim. Com relação ao bullying, eu meio que sempre achei que se eles estão gozando de mim por causa da minha dieta, bom, se você quiser fazer bullying comigo, tem um monte de outros motivos. Eu era um nerd, então, quer dizer, eu realmente nunca levei a sério esse negócio de bullying. É a melhor coisa que você tem a fazer. Mas eu acho que essa coisa com a dieta vai diminuindo cada vez mais, menos e menos. Então, tem um monte de gente que tem um monte de doença, tem gente que tem diabetes, isso e aquilo, que tem uma dieta, e isso varia de um país para o outro. Mas eu espero que também, por exemplo, tem gente com alergia a várias comidas. Então, quer dizer, não tem motivo para fazer bullying com isso. Então, na verdade, você tem que se defender, deixar os bullies de lado. Com relação à fórmula e o acesso à fórmula, ainda bem que no estado do Wisconsin, aqui nos Estados Unidos, a fórmula era fornecida, nunca faltou, sempre estava disponível. E quando eu mudei para Nova York, por causa do meu trabalho, foi a primeira vez que eu dependi de um plano de saúde, de um seguro particular, e eu tenho cobertura. E é isso que eu fiquei isso foi o mais próximo que eu cheguei de me preocupar ou de não ter a fórmula, porque a seguradora tentou negar, mas aí a gente recorreu e eu acabei conseguindo a fórmula, e eles acabaram tendo que cobrir. E eles tentam sempre se safar disso, né? Eu acho que quando eu tinha 26 anos, eu aprendi bem, foi uma ótima lição aprender a lidar com seguradoras e grandes empresas. Eu ia muito à minha clínica, eles me ajudavam muito, me mandando amostra grátis para cobrir esse período que eu não estava coberto. E qual é a solução no Brasil? A solução no Brasil, no caso da dieta hipoproteica? Aqui nós não temos essa variedade de alimentos que vocês têm hipoproteicos. Temos muito pouco, não é subsidiado pelo governo, o custo é muito alto, e 90% dos pacientes com fenilcetonúria nunca tiveram acesso a esses alimentos. Então, essa é uma luta que a nossa associação também está travando, e aí a gente espera aí, junto às autoridades governamentais, conseguir que esses alimentos sejam incorporados ao tratamento, porque a gente sabe que a regra de ouro do tratamento ainda é a dieta no mundo todo. Então, nós estamos aí nessa luta com projetos de lei, junto à Anvisa para liberação, também junto às indústrias para conseguir isenção de impostos e preços mais reduzidos que sejam acessíveis a essa população. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Qual é a sua profissão? I'm a video producer, primarily. Eu sou produtor de vídeo, trabalho com produção de documentário. Ai, que bacana. E como é que foi essa transição para a vida adulta com relação à sua dieta? Quem prepara? Em que momento você passou a preparar se essa é a sua realidade?
Ele entendeu a pergunta? Perguntou se a pergunta era para ele. Sim. No caso de alimentos, quando eu cresci, é claro, eram os meus pais que preparavam. Essa transição foi um pouco lenta, talvez, dos meus 12, 14 anos até eu chegar no ensino médio. No ensino médio, eu passei a assumir mais responsabilidade pela preparação das minhas fórmulas, decidindo quando que eu ia usar a fórmula, enfim. E é claro, já na universidade, eu mesmo que preparava os meus alimentos, minhas fórmulas, eu era responsável pela minha dieta. Essa transição foi lenta, durou uns anos. E como é que é a sua dosagem? Qual a frequência que você faz essa dosagem hoje, da fenilalanina? Ixi, esse ano não me comportei muito bem, não. 2020, em geral, foi aquele ano, né? Eu acho que eu só fiz 3 vezes esse ano. Normalmente, eu faço essas medições, esse controle uma vez por mês. Esse ano que não foi tão bom. No meu caso, eu sou o contrário. Em geral, era meio ruim, né? Eu fazia 2, 3 vezes por ano a medição. E eu comia sempre as mesmas coisas, todo santo dia, minha vida inteira. Eu sempre tenho mais ou menos 3 ou 4 refeições idênticas, a vida toda. Nos 2 últimos anos, por causa do Palynziq, eu tenho feito esse controle uma vez por mês. Dylan, qual é a sua profissão? I'm graduating from law school. Eu estou me formando em direito. Ano que vem, vou ser advogada. Parabéns, seremos colegas. Eu também sou advogada. E como é que é a sua frequência, assim, antes da pandemia e antes de você usar o Palynziq, já adulto, qual é a sua frequência de dosagem? Yeah, like I said, I've eaten the same thing. Como eu disse, eu comia sempre a mesma coisa. Então, o que eu mais comia era um macarrão com baixo teor proteico. Então, era macarrão 2 vezes por dia, cereal no café da manhã. Era isso que eu comia todo dia. Claro, também tinha fruta e verduras. Por eu manter essa dieta sempre igual, eu não fazia aquelas medições de que picava o dedo só 2, 3 vezes por ano. Basicamente, quando o médico mandava, né? E agora, com o Palynziq, você come absolutamente de tudo? Inclusive carne? Yes, my diet Sim. is almost unlimited now. A minha dieta está praticamente ilimitada. E o que é interessante é que conforme eu fui aumentando a quantidade de proteína na minha dieta e eu consegui manter os meus níveis baixos, os meus níveis sanguíneos sempre foram baixos, porque eu sempre segui a dieta muito bem. E mesmo aumentando o índice de proteína, tomando o Palynziq, a minha concentração está muito melhor. Meu humor está melhor, eu não fico tão bravo ou deprimido, que era uma coisa que às vezes eu ficava com facilidade. Realmente mudou minha vida, não só em relação ao que eu posso comer, mas a questão de como eu posso ver as coisas, né? Meu humor, etc. Que bacana. Aqui a gente fala muito nos efeitos colaterais, a gente vê muitas mães falando, né, do efeito colateral, medo, né? Você teve algum efeito colateral no início do tratamento? I had very few. I had a little bit of Pouquíssimos.
um pouquinho de coceira, tive dor articular 1 ou 2 vezes na mão, mas nunca tive choque anafilático, nem nenhum desse tipo de efeito colateral. Eu sei que algumas pessoas tiveram, mas eu tive sorte de não ter anafilaxia, por exemplo. E esses efeitos já passaram ou você continua sentindo a dor? Yeah, I haven't experienced any side effects. Eu não tive mais nenhum efeito colateral nos últimos 8 meses. Eu nem tomo mais medicamento para alergia, porque eu tomava, às vezes, anti-histamínico no primeiro ano, e agora o médico falou que eu já posso parar, porque eu não tenho mais nenhum tipo de efeito colateral. Então, o efeito é mais só no início do tratamento, depois que parece que o seu organismo já se acostumou, já não tem mais perigo desse choque anafilático, que é o que todo mundo tem medo, né? A gente vê que falou em usar isso, o medo é sempre desse choque anafilático, né? Mas esse perigo passa conforme o tempo vai passando, né? Yeah, generally, all side effects, whether Em it's geral, todos os efeitos colaterais, seja anafilaxia ou qualquer outro, esses efeitos colaterais passam. As pessoas que tiveram anafilaxia pararam o tratamento, então nós não sabemos se poderia continuar ou não, se pararia. Mas teve algumas pessoas que tiveram anafilaxia, pararam e depois voltaram, não tiveram sintomas tão ruins, e aí chegou um momento que foram se acostumando e chega que nem eu estou, que ainda não tomo mais nenhum anti-histamínico, mas eu carrego comigo, por garantia, uma injeçãozinha de epinefrina. Mas normalmente os efeitos colaterais são só no começo, só quando o medicamento começa a funcionar e depois eles somem. O que você diria para os pacientes que não usam isso, que ainda continuam na dieta? Você acha que vale a pena? Antes eu achava que não. Há 5 anos eu não tinha plano nenhum de tomar o Palynziq, porque mesmo a dieta sendo restrita, não é que eu amasse a minha dieta, né? Então, comer todo dia as mesmas coisas. Eu achava que, enfim, precisava. Mas eu acho que vale a tentativa. Se você tiver acesso, vale a pena a tentativa. Porque para mim mudou a minha vida. O fato de eu poder, por exemplo, sentar com a minha esposa no restaurante e comer a mesma coisa que ela está comendo. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E como os efeitos colaterais, eles uma hora somem, vale a pena. Né? Vale a pena. Amanda ou então Bernardo, vocês querem fazer alguma pergunta para algum dos dois? Tem que tirar o fone para poder fazer. Quer, Bernardo? Faz você então primeiro, Bernardo. Tira tem que abrir o som. Oi. Faz alguma pergunta para um dos dois? Ou para os dois, se você quiser, né? Queria perguntar se tipo assim, na adolescência deles, eles tiveram alguma dificuldade, se eles praticavam esporte, se eles tiveram alguma dificuldade ou viram que estavam diferentes das outras crianças, dos outros adolescentes em questão no esporte, na escola. Tinha alguma limitação? Dylan, né? Conseguiu entender, Dylan? Sure.
besides being a short guy, Além de eu ser um cara baixinho, eu não via muita diferença. Eu joguei vôlei, joguei tênis. No caso do vôlei, normalmente espera-se que a pessoa seja alta, né? Mesmo eu sendo baixo, ainda assim eu me dei bem. Mas eu concordo com o Kurt. Quando eu me exercito mais, eu uso mais fórmula, porque é bom ter mais proteína. E essas fórmulas, eu sei, o gosto é terrível, né? Mas eu sei que vai me deixar mais saudável e mais forte, aí eu tomo, né? Kurt, você gostaria de falar alguma coisa? Sim. Eu fiz esporte tanto durante o Fundamental 2 até o ensino médio e a faculdade. Eu, inclusive, fiz parte de uma equipe na faculdade e também ajudei, inclusive como instrutor na parte de escalada. Eu gostava de fazer esporte no final de semana. Eu acho que essa é uma parte importante. No ensino médio, eu comia quando eu estava com fome, eu tomava mais fórmula. E quando eu fui para a faculdade, aí eu comecei a jogar de maneira mais séria. Eu participava, inclusive, de campeonatos. Aí eu conversava com o médico e com o nutricionista para fazer adaptações. Eles me ajudaram a montar um esquema com fórmula para esse tipo de atividade, porque tem uma parte da fórmula que tem aminoácidos que vão ajudar a construir músculos e tem também a parte da caloria. Então, você tem que até compensar um pouquinho que você está queimando, senão você pode ter problemas, inclusive com impacto nos níveis de fenil. Mas realmente não tive problemas assim. O que é importante é realmente alinhar com os médicos para que você passe a ter um esquema, uma dieta adequada, com fórmula tal, para essa atividade física. Então, no meu caso, eu jogava futebol e tênis. E também fazia escalada. São várias atividades. Eu fazia, nossa, atletismo de corrida de distância. Eu era super atlético. Mas aí você tem que alterar a dieta, né? Como que fica as taxas de vocês? Assim, qual é o que vocês consideram que está dentro do normal? Aí, normalmente, vocês têm taxas de quanto? Depende como você mede. Tem 2 padrões de medida. Eles falam que eu tinha que ficar entre 2 e 6. Que é a mesma coisa que entre 120 e 136. Depende da medida que vocês usam. Não sei. Kurt 2 deve e saber. 6. 2 e 6 que a gente usa aqui. Miligramas por decilitro. Yeah. That's right. É isso aí. E o Kurt, como que fica as suas taxas? O que a tua equipe que te trata considera que está aceitável? Yeah, the target is 2 to 8. O alvo é de 2 a 8. Eu lembro quando eu era mais jovem, era 2 a 10. Eu acho que com a pesquisa essa faixa mudou um pouquinho, ficou um pouco mais estreita. 2 a 6 normalmente é o alvo ideal. Eu, em geral, fico entre 2 e 4. Eu dou sorte de não ter problemas, porque eu sei que tem gente que segue a mesma dieta, faz diário, mede tudo e ainda tem problemas de variação. Eu acho que tem que ser um tratamento mais personalizado. Não acho que seja uma falha de tratamento se a pessoa tem mais dificuldade de conseguir atingir essas metas. Depende de como é que o corpo reage, né? Amanda, você está conseguindo ouvir já? A Amanda escreveu ali que ela não está conseguindo ouvir. Já está conseguindo ouvir, Amanda? Tá dando erro, porque não foi eu que escrevi isso, não. Então deve ser outra Maybe it Amanda, wasn't né? me.
There are many people logged as a man. Ah, eu acho que o Bernardo entrou com o mesmo link. Pode ser o Bernardo. É você, Bernardo, que não está ouvindo? Não, eu tô ouvindo tudo. Então não sei quem foi que escreveu ali. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria perguntar para os dois, porque eu e para o Dylan, sobre se eles participam de alguma associação, né, no estado deles, e se eles acompanham aí a literatura médica, o que tem de novidade em tecnologias de saúde no tratamento da fenilcetonúria. I'm not super involved in the association, but I do receive emails occasionally. Eu não estou muito envolvido na associação, mas eu recebo e-mails de vez em quando, eu sei mais ou menos o que se passa. Eu tento me manter atualizado com relação à pesquisa, mas principalmente através do meu médico. Todos 6 meses e todo ano, mais ou menos, quando eu passo em consulta, eu converso com um médico. Mas eu não não participo tanto quanto eu acho que eu deveria, quanto eu gostaria. Mas provavelmente quando eu me formar, eu vou conseguir ter mais tempo. A gente tem aqui a Aliança Nacional de PKU, que é pku.org. Eles financiam a National PKU Alliance. Então, eles financiam várias pesquisas, terapias gênicas, várias coisas de... aí tem um outro veículo que chama PKU News, PKU News. É um outro site bom. Então, se você, por exemplo, digita fenilcetonúria, eu sempre recebo todos os comunicados de imprensa, divulgações de imprensa, tudo que é publicado nessa área, eles me mandam. Tem uma conferência, um grande congresso a cada 2 anos sobre isso, e é 60% para os pesquisadores e cientistas que estão trabalhando na área, terapias, tratamentos, e 40% são famílias e pacientes. E é fascinante. Mas é isso que eu estou pensando, mas eu não consigo entender tudo que eles falam lá, né? A Andréia está perguntando se eles acham importante, né? A Andréia tem 3 filhos com fenilcetonúria, 3. Né? A gente já acha difícil 1, ela tem 3. Ela está perguntando se você acha que eles devem ter o... Quer atender? Pode atender. O que você acha do convívio de um fenil com outro fenil na adolescência? Se isso é importante, se isso vai ajudar esse contato de um paciente com o outro, né? Sure, yeah, I'll start this one. I do think it's important. I can't... Sim, eu acho que é importante, mas eu não posso falar por experiência. Eu nunca encontrei ninguém com fenilcetonúria até eu ter 24 anos. Eu fui um congresso nacional de fenilcetonúria. Entrei numa sala enorme, tinha assim centenas de pessoas com fenilcetonúria. Mas desde então, é muito bom falar com pessoas, interagir com a comunidade. Só falar sobre a fórmula abertamente, com pessoa que sabe. Então, você não precisa dar uma aula de ciências explicando o que é fenilcetonúria, as pessoas já entendem. Então, é importante, sim. Certamente isso é muito importante. Teria sido muito mais difícil para mim nunca ter conhecido ninguém. Eu acho que é bom para a gente conhecer outras pessoas com o mesmo problema. Qual tipo de... O Dylan está falando. A primeira vez que eu encontrei alguém com fenilcetonúria, eu tinha uns 14, 16 anos. Era uma menina que frequentava a mesma igreja que meus primos no Arizona. Eu adorei falar com ela, foi super divertido. Então, a gente acabou
indo na mesma faculdade alguns anos mais tarde. E eu acho que é muito legal, uma experiência muito boa ter alguém para a gente conversar, principalmente durante a adolescência. E eu acho que seria muito benéfico se tiver alguém que mora perto de você, mas se não tem, dá para. Mas formar uma comunidade de outras pessoas com fenilcetonúria próximo de você é muito legal, muito bom. Ajuda você a se sentir menos sozinho com relação à doença, com certeza. Kurt, qual tipo de fórmula que você Kurt, usa? what kind of formula? I drink buttermilk. From Eu bebo Buttermilk. É o que é o GMP, né? Correct, yeah. Isso mesmo, certo. E qual a diferença que você vê daquelas antigas, que é só os aminoácidos, com essa agora que ela não é isenta da fenilalanina, ela tem um pouquinho, né? Porque ela é feita da proteína ali acho que do queijo, do leite, né? Não sei. O que você viu quando você trocou de uma para outra? Isso te ajudou? O que você achou dessa troca? Yeah, I switched. Eu troquei. Eu lembro claramente na minha vida os momentos em que eu troquei a fórmula, porque é uma coisa importante na nossa vida. Então, eu me lembro, eu tinha o Phenil Free, daí era o Phenil Free 2, e foi mais ou menos no ano 2000, 2001. E em 2012, eu troquei para o Phenil Free 2, que tem o GMD. E eu tinha lido falando sobre isso nos lugares que eu falei, que tem as notícias sobre a fenilcetonúria, que ajuda a controlar os níveis, também a energia, tem alguma proteína natural. Quando eu experimentei, eu notei que as minhas quedas não eram tão graves assim, ou tão acentuadas com o exercício que eu fazia, que era intenso. Então, eu notava que às vezes simplesmente acabava a energia, eu ficava super cansado. E eu notei que esses momentos em que a energia caía muito acabada, ela não caía tanto, ficou mais estável. Como um produto lácteo e o organismo não estava acostumado a digerir, desculpem, laticínios, demorou um tempinho até o meu corpo se acostumar a digerir. No começo eu tinha muitos gases, mas agora está tudo bem. Então, eu uso o Buttermilk, é fácil de embalar, tem as latas, é fácil de levar quando eu viajo, eu gosto. Amanda, você quer perguntar a eles? Então, eu não lembro qual que falou que normalmente comia sempre a mesma coisa. Eu queria saber se ele não achava ruim, que nem eu, que eu começava a chorar porque não tinha as outras opções quando eu era adolescente, porque você falou que comia sempre as mesmas coisas. Você não achava ruim, não? Meio que estourava com as pessoas perto de você? Fui eu que falei isso, diz o Dylan. Eu não via isso como um problema, porque eu sabia que se eu mantivesse uma dieta sempre as mesmas coisas, eu sabia que eu ia ficar saudável. Eu tenho uma grande preocupação de ter uma clareza mental, de pensar de um modo claro, organizado, de conseguir me concentrar. Isso é uma coisa que a minha mãe enfatizou muito comigo e me ensinou.
E ela me ensinou, me conscientizou disso, que isso é o que vai me ajudar. Esse era o meu foco. Se tinha alguma coisa que tinha uma cara deliciosa ou que eu desejasse alguma coisa assim, eu pensava, seria bom experimentar, mas a minha vida é diferente da deles e se eu quiser manter o meu cérebro intacto, eu preciso me ater ao que eu conheço. Isso é o que faz bem para mim. Então, foi assim que eu superei isso. Mas é difícil, sim, eu sei que é difícil ver as pessoas degustando e gostando de uma refeição. Eu, com certeza, consigo entender isso. É difícil mesmo, não é fácil. Mas o que me ajudou foi me pensar nisso, sempre ter essa consciência. Dylan, você e o Kirsten têm algum outro parente que também tenha fenilcetonúria? Aqui, por exemplo, a Amanda, ela tem, além dela ser fenil, ela tem um sobrinho fenil. E a gente vê aqui no Brasil com uma certa frequência, apesar de não haver parentesco, né, entre essas pessoas. Vocês têm na família outras pessoas com fenilcetonúria? I have probably 75 cousins. Eu tenho 75 primos, eu acho. E 20 tios e tias, e um monte de gente. Eu sou o único. E eu não sei como é que isso foi acontecer, mas eu sou o único. Não que eu saiba, nem do lado da minha mãe, nem do meu pai. A gente é uma família menor, mas eu não tenho consciência, não sei de ninguém que tenha. Foi só sorte minha mesmo. Leandra, você está com fone, tem que soltar o fone. Ah, desculpa. E como é que vocês fazem a compra dos alimentos hipoproteicos? Eles estão disponíveis no supermercado? Eles têm que ser prescritos pelo médico e aí vocês vão a uma farmácia? Como é que é a aquisição desses alimentos? Eu encomendo. Então, eu compro de um lugar em Massachusetts, a fórmula, eu compro de um lugar em Nova Jersey. Então, são as duas do outro lado do país. Então, eles me mandam por correio. Quando eu morava em outra cidade, tinha um lugar, como se fosse uma loja que eu entrava e dava para comprar a massa que eu gosto, o macarrão que eu gosto. Eu nunca usei, porque era mais caro do que encomendar por correio, mas um dos meus amigos me surpreendeu. Ele fez o meu macarrão para a janta, me convidou para jantar e tinha feito a comida que eu como. Mas é difícil achar. Vocês frequentam restaurantes? Tem comidas disponíveis em restaurantes para vocês? Sim. Quando eu vou no restaurante, até 6 meses atrás, eu sempre pedia salada ou batata frita. Quando eu vou a algum restaurante especial, por exemplo, indiano, tinha alguns pratos especiais que eu pedia, mas eu tento limitar a quantidade que eu comia, porque vinha um pratão enorme. Com certeza. A gente sempre tenta ver as verduras, a salada verde, e eu tento comer menos batata e outros vegetais que nós temos aqui nos Estados Unidos, banana da terra, por exemplo, e coisas assim. E, claro, prestar atenção no tamanho da porção, nunca comer demais, né? E, por exemplo, se alguém está planejando em algum lugar comer alguma coisa que eu com certeza não posso comer, por exemplo, vai comer sushi japonês, o que eu faço? Eu levo como antes, levo uma salada, eu tento me preparar.
Agora, se alguém te convidar, assim, te convidei agora, vamos sair agora para ir para um restaurante, você não se programou, você não tem nada preparado, você vai assim mesmo ou você vai dizer, não, hoje eu não posso ir? I think it depends. Eu acho que depende. No geral, se eu estou com fome, eu vou e torço. Normalmente as pessoas são bastante gentis, eles acabam fazendo essas mudanças. Eles alteram uma salada ou fazem uma substituição num prato. No geral, dá para a gente se virar. Com certeza, eu não pediria uma coisa que eu não posso comer. Eu vou sim. Yeah, Ah, I would definitely go. Eu com certeza iria. Muitas vezes as pessoas me convidaram para comer e eu não posso comer nada naquele lugar. E eu sento lá e converso com meus amigos. Já várias vezes eu fiz isso. Até mesmo as pessoas me convidam para ir na casa deles e eles não têm nada para eu comer. Aí eu sento lá e converso. Mesmo que eu esteja com fome e não tenha nada para eu comer, para mim é importante essa convivência com os amigos e com a família. Renata, eu olho o seu rosto aí, né, e vejo você assim no meio do caminho, você está metade no Brasil, metade nos Estados Unidos, né, e eu acho assim uma experiência tão legal você ver, né, porque são os seus dois países, Estados Unidos e Brasil, né, que é você e seu marido, né, o que você tem a dizer para a gente? Qual a sua experiência que você está tendo agora que você está do lado de cá, virtualmente, né? Você está do lado de cá e aí desse lado de maneira presencial. O que você tem a dizer dessa experiência, né? Eu acho muito importante, eu acho que, sabe, eu não estou morando no Brasil, eu moro para cá agora, mas eu nunca pus na minha mente que eu moro nos Estados Unidos para sempre, entendeu? Minha família inteira está no Brasil, eu quero muito, né, ainda morar um tempo no Brasil, trazer minha família para a gente ficar todos juntos, entendeu? Porque todo mundo, meus pais, meu irmão, meus sobrinhos, tá todo mundo aí, né? Então, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir as experiências daí, eu gosto de trazer que tem essa tonúria para o Brasil. Eu quero que ele tenha o mesmo tratamento que ele tem aqui. E eu acho, assim, sabe, agora, nesse momento, eu tenho essa restrição que eu não quero ir, não quero passar um tempo mais longo por aí, porque eu vejo que a situação por aqui o tratamento que ele tem e as oportunidades que ele tem são melhores, entendeu? E eu quero muito isso, sabe? Isso me dói como brasileira, né? Me dói saber que por aí as coisas não são como aqui, não que aqui as coisas sejam perfeitas. Eu acho que aqui também tem muita coisa a ser feita, mas é triste, entendeu? Mas eu acho importante saber o que se passa por aí, saber o que se passa por aqui e também por outros lados do mundo, entendeu? A gente precisa, como uma sociedade, né, da fenilcetonúria, a gente precisa estar envolvido, saber o que está acontecendo para que hajam melhoras, ou que, né, hajam melhoras por aí, por aqui, que as experiências sejam trocadas para que a gente entenda o que fazer. Porque, por exemplo, meu filho só tem 3 anos, entendeu? Mas eu ouço o Dylan, eu ouço o Kurt, eu ouço as outras pessoas, a Amanda, o Bernardo, e eu falo, né, como é que eu vou fazer com o crescimento do meu filho e o que eu vou fazer de diferente, né? Que, por exemplo, quando eu ouvi que o meu filho tinha fenilcetonúria, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou mudar completamente, né, o jeito que a gente come em casa, vou virar vegana, não vou comer, ele vai me ver comendo carne, mas aí depois falando com outras pessoas, você fala, nossa, né,
ele vai ter essa experiência de ver que outras pessoas vão comer diferente dele. Então, por que não fazer ele se acostumar com isso na minha casa já? Assim, quando ele vai em outros lugares, ele vai, né? Ele vai ter essa mesma experiência, ele vai entender que é assim, essa dieta que ele tem acabou. Então, eu acho que essa troca de experiências, né, abre a minha cabeça para muitas outras coisas, para muitas ideias. E também não só experiências daqui, né? Eu também não quero ficar limitada ao jeito que as coisas são nos Estados Unidos, mas eu quero também ouvir da parte do Brasil, mas não só porque também não só para saber, né, se eu for para o Brasil, como vai ser com meu filho, mas também eu quero que tenha uma melhoria no tratamento aí também. E que um dia, quem sabe, chegue do jeito que aqui também ainda tenho que melhorar, mas que as coisas melhorem por aí também. Agora, nós vamos falar um pouquinho da nossa campanha, né? Até para eles que não estão aqui no Brasil poderem entender um pouco, né? Aqui nós temos todas as dificuldades que vocês possam imaginar, né? O paciente fica sem fórmula, não temos alimentos hipoproteicos, muitos pacientes, para dosar a fenilalanina, têm dificuldade, leva muito tempo, as consultas em alguns centros são muito prolongadas, né? Nós temos muitas dificuldades. A gente não tem uma equipe assim, uma equipe multidisciplinar em todos os centros, em muito poucos tem essa equipe toda, né? Em muitos lugares só tem uma nutricionista, em outros só tem um médico, uma equipe com psicólogo, neurologista, geneticista e nutricionista. Eu acho que eu conto na mão aonde vai ter, é difícil, aqui nós não temos isso. Então, o que nós fizemos, né? Nós somos uma associação nova aqui no Brasil, né? Nós lançamos agora uma campanha, né, chamada Lembre de Mim PKU. O que a gente espera com essa campanha, né? A gente espera conscientizar as pessoas do desafio que é o tratamento, né? Principalmente o tratamento aqui no Brasil, né? Porque a gente precisa ter melhorias, um paciente não pode ficar sem fórmula, né? Tudo bem, a gente não vai ter acesso a esses tratamentos inovadores, mas o que a gente já tem, que no caso é a fórmula, não pode faltar em hipótese alguma. E falta, você pega... Hoje, né, se a gente for ver, tem uns 6 estados do Brasil hoje que está sem fórmula. Isso não dá, a gente não consegue avançar se esses pacientes não tiverem um mínimo, né? Mas a gente não quer o mínimo, a gente quer mais. Então, nós lançamos a campanha. A princípio, houve, assim, as pessoas não conseguiram muito entender sobre a campanha, né? Tem algumas mães assistindo, até vamos explicar um pouco mais, nós vamos fazer outras reuniões só com as mães para poder explicar um pouco a campanha. A gente precisa mostrar, tá, para os políticos, nós não vamos fazer uma campanha para as mães que acabaram de ter um filho com um diagnóstico, nós estamos fazendo uma campanha para mostrar para os políticos as necessidades do paciente, que essa rotina de todo dia ter a mesma comida, a rotina, aqui não se escolhe a fórmula, o paciente é assim, primeiro que a gente só tem um tipo de fórmula, é uma que vocês devem ter tomado quando vocês eram criança, aí, que é um composto só de aminoácidos, sem sabor, sem nada, né? É uma fórmula que vocês usaram há muitos anos atrás, a gente só tem essa aqui. E mesmo dentro dessa, temos 2 marcas. O paciente não pode escolher qual dessas 2 ele prefere o sabor. Porque vocês sabem que, mesmo sendo ruim, a pessoa tem um paladar, ela prefere aquela, né? Ela é ruim de sabor, mas é aquela que o paciente prefere. Isso acontece também aqui com o meu filho. E não esquecendo, o meu filho, né, não é fenilcetonúria, o meu filho é homocitinúria. A nossa associação é de todas as doenças metabólicas hereditárias da proteína, né? Então, entra as outras doenças também que faz dieta. E o meu não é fenil, é homocitinúria. Mas eu vejo isso aqui em casa. Nós temos 2 marcas também para homocitinúria, e meu filho, uma ele toma, a outra ele não toma, né? Então, isso é um absurdo. Aqui eles compram a que é mais barata. Aí, aquela é mais barata é aquela, e o paciente tem que tomar, querendo ou não, ele tem que tomar. Se ele não tomar, ele vai ter as consequências da doença, né? Da falta do tratamento. Então, a nossa ideia
conscientizar os políticos desses desafios que é o tratamento, que a gente tem que melhorar. A gente tem um nutricionista português, ele é um professor lá em Portugal, mas ele tem muitos artigos científicos, né? Professor Júlio, o nome dele. A gente fez uma reunião esses dias com ele, e ele me falou uma frase que marcou muito, né? Por que os pacientes brasileiros não têm direito ao que os pacientes americanos ou os europeus têm? Existe alguma diferença na doença no Brasil e a doença nos Estados Unidos ou na Europa? O paciente é diferente? Não é, eles são todos iguais, eles têm lá aquela mutação que faz a fenilcetonúria, eles são todos iguais, né? Então, nós temos que ter aqui, né, os mesmos direitos que os pacientes dos outros, né, do resto do continente têm. Então, é isso que a gente pretende com essa campanha, a gente pretende mostrar para eles que nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar, né? Então, a campanha, a gente tem um site, tem um perfil no Instagram, tem um perfil no Facebook, e a nossa ideia de começar a campanha, ela não começou muito bem, porque a nossa ideia era criar desafio, né? Uma pessoa ir desafiando a outra a postar um prato com baixo teor de proteína, né? E isso ia se aumentando, né? Mas a gente não conseguiu. O início da campanha nossa não está muito legal, tá faltando alguma coisa, né? A gente tem que entender um pouco mais, né? Então, aí eu queria até que vocês dois, né, mesmo não sendo brasileiro, que vocês dois também nos ajudem, apoiem a nossa causa aqui, a nossa campanha, e o Kust, né, que faz vídeo, né, deu uma ajuda também para a gente nos vídeos, a gente está preparando alguns vídeos, mas você, como paciente, eu acho que você vai ter essa sensibilidade de nos ajudar nessa questão aí dos vídeos, né, do que a gente deve botar, se você puder nos ajudar, né, a gente vai ficar muito feliz. E a gente está pedindo apoio das famílias, porque aqui a gente vê muito isso. Eu vejo o esclarecimento de vocês na hora de falar, vocês realmente sabem da doença, conseguem entender, a gente vê que aqui tem muitos pacientes que não sabem, não conseguem entender muito a doença, né? Então, esse é agora a nossa grande batalha, né? Nós vamos ficar com a campanha no ar durante um tempo e vamos tentar melhorar aqui, né? É isso que nós vamos começar a fazer. A Leandra vai falar um pouquinho. Agora é difícil a gente falar. Peraí, Leandra, só um minutinho. Bota elezinho para a gente ver, Renata, olha. Bota elezinho, Renata. É o menorzinho. Oi, você tá bonzinho? Ele fala português direitinho? Fale oi. Oi. Oi? Você fala português? Você fala português? Oi. Oi? Fale oi, ela tá te ouvindo. Fala. Você sabe o seu nome? Qual que é o seu nome? Leo. Leo. E você tem um irmão ou você tem uma irmã? Você tem um irmão ou uma irmã? Irmão. Um irmão, né? Um irmão. Qual é o nome do seu irmão? Qual é o nome dele? Semi. Semi. A gente fala Semi aqui. Vocês são bonitos, hein? Vocês são bonitinhos. Como é que a gente fala? Ele não tá ouvindo agora. Mas ouviu esse. Ouça com ele. As crianças, olha, que todo mundo me desculpe, mas eu acho que não existe nada mais lindo do que as crianças, né? E eu não sei se é defeito, qualidade, não sei. Eu não posso ver uma criança que eu tenho vontade de conversar, brincar, ir ali, pegar, né? É lindo o seu menino, Renata. Eu ainda vou pegar ele no colo. Vamos continuar, senão as pessoas vão achar até que eu sou meia doida, né? Porque eu não posso ver uma criança que fica assim meio alucinada. É porque o meu já está muito velho e não teve filhos, então eu já era para ter netos, né, e tal, mas não tenho. Então, a Leandra que vai falar agora da campanha. Eu fico tonta com as crianças. Pois o intuito da nossa campanha é dar visibilidade aos pacientes com fenilcetonúria, mostrando as suas dificuldades reais no dia a dia.
E como a Simone disse, são dificuldades de todas as ordens. Vai desde um tratamento que tem falhas, porque não é atendido com a frequência necessária nos centros de referência, até a falta de fórmulas e alimentos hipoproteicos. Nós aqui, para termos acesso a uma tecnologia nova de tratamento na fenilcetonúria, é uma luta gigante, sem nenhuma garantia de êxito. Mas a gente, como mãe de paciente com fenilcetonúria, a gente não pode desistir. Então, o intuito é mostrar a todas as pessoas como eles vivem, que eles existem, como eles vivem, e que cada pessoa ela pode contribuir ali para dar mais dignidade a esses pacientes. E a dignidade que a gente fala é um tratamento decente, é um tratamento que corresponda realmente à necessidade desse paciente. E aí, o que a associação gostaria de vocês, Kurt e Dylan, é desafiá-los a postar um prato, a fazer um vídeo com um prato dos alimentos que vocês podem. Eu sei que o Dylan hoje pode comer praticamente tudo em razão de ter um tratamento diferente, mas explicar, o porquê que hoje você pode comer isso. E o Kurt também, já que ele ele ainda usa fórmulas e os alimentos hipoproteicos, a gente desafia vocês a fazerem esse prato, postarem e colocarem lá nas Mães Metabólicas, nas nossas redes sociais, e ajudarem a divulgar no mundo. Porque, às vezes, o mundo prestando atenção no Brasil, o Brasil começa a prestar atenção nos brasileiros. Eu me refiro aqui às autoridades governamentais. A nossa luta ela é diária, a nossa luta ela é constante, e o nosso caminho ainda é muito longo para que a gente consiga aí alguns resultados. Vocês já têm fórmulas de qualidade quando a gente aqui está trabalhando com subprodutos. As fórmulas que nós usamos, como a Simone falou, são certamente aquelas que vocês usavam há 20 anos atrás. Não é que ela não tenha sabor, elas têm sabor, mas um sabor horrível, intolerável mesmo. Um cheiro extremamente desagradável que essas crianças precisam, que quando nascem, são habituadas a isso e que não têm nem respeitado esse hábito, porque, como ela falou, cada mudança de governo, a cada 2 anos, há um processo de licitação, e as fórmulas que são adquiridas são aquelas que são mais baratas, sendo que a gente só tem aqui 2 marcas e, eventualmente, aparece uma terceira ou uma quarta, mas de procedência duvidosa. Então, a gente propõe aqui que vocês façam esse desafio, nos ajudando nessa campanha, que é extremamente importante para que a gente consiga conquistar um tratamento melhor e mais digno para os nossos pacientes. Vocês aceitam o desafio? Yes. Sim. Vocês podem acessar o nosso site, www.lembre-de-mim-pku.com.br, e postar nas suas redes sociais e nos marcarem lá, que a gente também faz a postagem. Lá a gente coloca essas postagens no site da campanha. Vai ser realmente de grande importância e vai realmente ajudar aí a alavancar a nossa campanha. Vocês querem perguntar alguma coisa para os pacientes brasileiros, para a Amanda e para o Bernardo? Yeah, what's your favorite Brazilian dish or Brazilian food? I admittedly don't know much about Brazil. Oh, sorry, I was in the wrong channel. Estava no canal errado, desculpa. Ele perguntou qual que é o seu alimento brasileiro favorito, não que ele conheça muito de alimentos brasileiros. O meu acho que é de todo mundo, batata e arroz. E o seu, Bernardo? Abóbora. Eu acho que igual, batata e arroz também. Abóbora também, mas mais a batata mesmo, mas é igual mesmo. Vocês conhecem o Brasil, Dylan e Kurt? Not yet.
Ainda não. Mas já estão Eu tenho um convidados. amigo que está tentando me convencer. Yeah, I haven't either. I've been other places in South America. Sim, eu já fui em outros países na América do Sul, mas não o Brasil. Então eu vou para o Brasil. Um dia eu vou experimentar a batata no Brasil. Serão muito bem-vindos aqui. Teremos um enorme prazer em recebê-los. Vocês já estão convidados para vir ao Brasil. Aqui nós moramos, eu moro no Rio de Janeiro, né? Aqui todo mundo conhece, né? E a Leandra mora em Brasília, que é onde tudo acontece, né? Os políticos, né? Tudo está lá, é a capital, né? Então, vocês já podem vir conhecer o Rio de Janeiro e Brasília, estão convidados, tá? Então, agora, para a gente já partir já para o final, eu queria que cada um de vocês, os 4, né, falasse qual é o maior desejo de vocês com relação à fenilcetonúria, né, e que vocês deixassem uma mensagem aqui para aqueles que estão nos assistindo, né? Aí cada um fala, né? Vamos começar pelo Bernardo? Vamos começar pelos brasileiros, depois vocês. Que eu acho que pode, pelo menos aqui no Brasil, que por mim pode melhorar é que com o passar dos anos, se Deus quiser, porque a gente merece isso, com a avançada tecnologia, que a gente possa chegar ou no mesmo nível que eles estão lá, ou pelo menos perto, porque pelo menos perto já vai estar muito melhor do que a gente está agora. Então, eu espero que seja isso que aconteça, que a gente melhore, não fique estacionado, porque é isso que parece que a gente está estacionado há muito tempo. E uma mensagem que eu deixar para quem está vendo é que, com essa campanha toda que a gente está fazendo, tentando falar com os políticos, buscando tudo mais, eu acho que a gente está começando a luta e eu espero que isso não seja em vão, sabe? Eu espero que a gente consiga arrumar tudo, porque os pacientes precisam realmente disso, sabe? Precisam dos remédios certos. Não esses remédios que mal têm gosto, mal têm cheiro, como o Dylan falou, mas um remédio de qualidade, sabe? Algo que a gente precise e que possa definitivamente seja melhor também, que definitivamente vá melhorar o que a gente tem no nosso corpo, né? E que tudo melhore aqui. Obrigada, Bernardo. Vamos, Amanda. Então, exatamente o que o Bernardo falou, que a gente consiga mais recursos, alimentos que a gente não tem aqui, que é caríssimo quando a gente vai comprar, a fórmula que é super ruim, beber é ácida e aposto que vários já passaram mal, que não gostam de beber, mas mesmo assim tem que beber, né? E desejo que as pessoas saibam mais sobre a nossa doença e tenta ajudar mais a causa para que a gente consiga tudo que a gente precisa para ter um tratamento bom. Obrigada, Amanda. Agora, o Dailon, eu não consegui ainda falar a pronúncia direito. Dylan. My hope is that O que eu espero é que, com essa campanha e com os esforços das pessoas que estão envolvidas na campanha, que vocês consigam atrair a atenção do governo, que eles vejam a importância do que pode fazer uma boa dieta para a fenilcetonúria no Brasil, e que isso vai tornar a sociedade melhor se souberem cuidar melhor dessas pessoas, atender melhor as necessidades em termos de medicamentos, fórmulas, acesso ao Palynziq. Porque realmente eu fico muito triste de saber que os líderes governamentais
não se importam com essas pessoas, não consigam atender suas necessidades. Como eu ouvi antes, falando com a Renata, o Brasil não é um país de terceiro mundo. Há muito recurso disponível no Brasil. E eu espero que o governo abra seus olhos e faça o esforço para trazer as coisas que a gente precisa. Eu estou disposto a ajudar e muito animado, de qualquer modo que eu possa. Obrigada. Obrigada, sim. Agora é o Kurt, né? Yeah, I mean, obviously more treatment and more Com form- certeza, mais tratamento e mais fórmula, coisa assim, tem que ser acessível para qualquer pessoa que tenha algum transtorno, algum distúrbio metabólico. Eu fiquei meio chocado de saber que vocês não têm acesso a alimentos hipoproteicos, porque isso é um fator muito importante no meu sucesso e também no sucesso do Dylan. Com a dieta, então, primeiro ajudar a ter opções e depois ter uma vida mais plena. Então, isso é muito importante, ter uma dieta bem-sucedida para que seja possível expandir principalmente essa parte da dieta no Brasil e, sinceramente, com certeza no mundo todo. Aqui nos Estados Unidos, a gente tenta ter uma cobertura nacional obrigatória do governo através da Aliança Nacional de Fenilcetonúria. Então, não sei se vocês podem falar com eles, tem a Christine Brown, mas eles têm muito trabalho, muitos documentos que eles usaram para convencer o governo aqui para fazer essas mudanças e para conseguir essa cobertura, para ter a fórmula e para que tudo ficasse mais barato e com programas especiais e tudo mais. Então, eu acho que eles são um recurso muito importante, pessoas com quem vocês deveriam falar. Então, assim, porque elas conseguiram realmente atrair a atenção do governo. Então, eu espero que a gente consiga ter mais opções para melhores taxas de sucesso. Obrigada. Nós vamos conversar com ela, sim. Eu e a Renata já estamos começando essa questão de conseguir bater um papo com ela. E para que todo mundo, também temos que agradecer muito a Daniele, que está fazendo a interpretação, né? Porque ela abraçou a nossa causa, né? E vem aqui, nos ajuda a fazer com que essa coisa que a gente possa conversar um com o outro, né? E que a gente consiga se entender, né? Porque se não fosse a ela também, né? A gente não conseguiria agora estar batendo esse papo e conversando, aprendendo ainda com vocês, né? Então, nós agradecemos também a ela que, sem ter paciente fenil na família, sem nada, ela abraçou a nossa causa e resolveu nos ajudar para que a gente consiga avançar, né, nesse sentido, atravessar o continente e conseguir falar com as pessoas, né? Então, o agradecimento a ela também, né? Então, o que eu tenho a dizer é, vamos para as mães que estão assistindo, vamos juntas, que nós vamos chegar lá. Temos muito trabalho ainda, muita coisa pela frente, mas não podemos nunca desistir. Temos sempre que acreditar e lutar para que isso melhore. Isso está na mão da gente, está na mão da Amanda, né? do Bernardo, vocês dois e mais os outros pacientes, né? Porque hoje nós estamos aqui, eu e a Leandra, mas amanhã nós não vamos estar, agora vocês vão estar. Então, a gente está esperando muito que vocês abracem essa causa, que vocês façam, que vocês lutem pela vida de vocês, pela saúde de vocês, o futuro de vocês, né? Então, a gente precisa muito que os jovens, a gente vê que os jovens aqui no Brasil não são engajados na causa, mas vocês precisam se engajar, porque é o futuro de vocês, é a vida de vocês. Nós estamos aqui para apoiá-los, né? Mas nós nunca vamos ter a voz de vocês, nós nunca vamos... A gente vai ali, vai lutar, vai brigar, mas a voz de vocês é o principal, é o que importa, né? Então, a gente espera muito que
a ajuda de vocês, que vocês convençam os outros jovens também a participar, a lutar, para ter um futuro melhor, né? A gente viu aí que neles dois, né, a coisa é totalmente diferente, né? Agora, eles dois, eu estou vendo 4 pacientes aqui, 4 pacientes iguais, os 4 têm fenilcetonúria. Então, não pode ter diferença no tratamento, tem que ser igual, porque a doença é igual, né? Nós estamos falando da fenilcetonúria, mas vamos dar um exemplo simples. Uma dor de cabeça é diferente numa pessoa, na outra? Não, dor de cabeça é sempre a dor de cabeça. Pode mudar o lugar da dor, da onde está doendo, mas é uma dor de cabeça. Então, os 4 têm fenilcetonúria, têm que ter os direitos iguais. É isso que a gente está aqui na luta, né? Eu já estou me despedindo de vocês, a Leandra vai se despedir, mas eu já estou aqui agradecendo demais a vocês, né? Espero que isso seja só um começo de uma grande amizade, né? Que a gente tenha muitas coisas ainda pela frente, vocês venham conhecer o Brasil, né? Nós vamos aí, no próximo congresso de vocês, nós vamos estar aí, mas a gente espera que vocês venham aqui conhecer. Ó, eu moro na cidade maravilhosa, acho que todo mundo quer conhecer, né? Então, vocês estão convidados já para vir visitar. A Leandra vai falar lá da cidade dela, também tem umas coisas muito legais lá. Então, obrigado para todos. Hein? Bom, eu só reforçar o agradecimento da Simone, dizer que a gente está extremamente feliz com a participação de vocês, com a disponibilidade de vocês, e reforçar aqui, por favor, acessem aí o site da campanha www.lembrasdemimpku.com.br, postem nas suas redes sociais, né? Desafiem outras pessoas, porque assim esse movimento cresce e nós passamos a existir no Brasil e no mundo. Convite está feito, se vocês quiserem vir a Brasília, Dylan Curti, vai ser um enorme prazer recebê-los. Eu não moro na cidade maravilhosa, mas eu moro no maior centro político do país, e quem sabe, né, vocês não podem contribuir com o depoimento de vocês para aquelas pessoas que decidem todos os dias da nossa vida através de políticas, né? Então, está aí o convite, e a todos que nos assistem, abracem essa campanha ela é para vocês, ela é para a comunidade de fenilcetonúria, como a Simone disse, nós estamos aqui hoje, mas é a voz de vocês que realmente importa, e por melhor que nós façamos, a gente nunca vai conseguir representá-los tão bem quanto vocês próprios, porque eu sou mãe, eu posso ver o que minha filha sente e interpretar esse sentimento através do seu comportamento, mas eu não posso sentir por ela, eu jamais vou entender efetivamente aquilo que passa dentro da sua cabecinha e do seu coração, e vocês sabem, vocês se entendem. Então venham conosco, vamos aí em frente nessa campanha que é linda, que é para vocês e é de vocês. Então, acessem lá, www.lembrasdemimpku.com.br, tá bom? Um beijo a todos e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, tchau para todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado, Bernardo. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Amanda.